Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, aqui tá tudo em paz, graças a Deus, como sempre, na luta, vivendo, correndo. Mas vamos lá, né? Assim é a vida. Pessoal, quero falar um assunto bem rapidinho. Eu espero que você fique aí, fique conosco, vamos até o fim. Vamos falar de uma coisa muito importante para nossa vida, muito importante para o nosso crescimento, importante para o seu crescimento, vamos falar sobre os desconfortos, né? Como que o fato de nos sentirmos desconfortáveis com as coisas acaba atrasando muito a nossa vida, acaba atrapalhando muito o nosso crescimento, acaba atrapalhando muito o nosso sucesso. Então fica aí comigo, vamos falar sobre isso. Então um assunto muito importante é esse, é o desconforto, né? Geralmente nós fugimos das coisas que nos causam desconforto, nós sempre nos escondemos das coisas que nos desconfortam de alguma forma. E isso acaba atrapalhando muito o teu crescimento. E isso prova muito hoje, né? Você vê a maioria das pessoas tem medo de estudar, tem medo de aprender algo novo, medo de crescer, porque isso acaba gerando um certo desconforto para elas. Né? Por exemplo, quando você começa a estudar finanças, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu lembro que eu era um cara muito conservador e só para mim guardar dinheiro era poupança. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre investimentos, né, comecei a estudar e foi um choque de realidade para mim. Quando eu descobri que guardar dinheiro no banco não é fazer investimento, né? É um investimento péssimo. A pior forma de se guardar dinheiro é colocando em uma poupança. Isso começou a mostrar para mim que uma certa, como eu posso dizer, uma certa falha em mim, uma certa falha na minha responsabilidade com o meu dinheiro. E isso gerou um certo desconforto, sim. Só que o que eu fiz? Eu usei esse desconforto como combustível, fui aprender mais, vou aprender mais e continuo aprendendo cada vez mais. Né? É a mesma coisa assim com tudo na vida, né? Quando você começa a estudar, esse conhecimento vai te trazer um desconforto. Esse conhecimento ele vai tentar moldar o teu caráter, vai começar a moldar a pessoa que você é. Eu lembro quando eu comecei a estudar um pouco sobre filosofia, né? Muito disso, é muito choque de realidade, né? Quando você começa a estudar filosofia, você começa a tomar muito tapa na cara e isso é desconfortável, né? Porque você começa a entender que existem muitas falhas no seu caráter, tem muitas coisas que eu achava que era certo, muitas coisas que eu achava que o meu jeito de pensar era o certo, e quando eu comecei a estudar filosofia ali, eu falei, poxa, eu estou fazendo tudo errado, né? E isso gera um desconforto, sim, muito forte, né? E isso gerou um desconforto em mim. E é um dos motivos de hoje estar aqui conversando com vocês, né? Ter aberto um canal, estar aqui tentando, né? Nessa luta, é tentar passar um pouco de conhecimento exatamente para isso. Então, o que eu quero dizer para você hoje, encare os seus desconfortos, né? Entenda que tudo aquilo que causa um desconforto na tua vida é porque ele está demonstrando uma falha em você. Né? Como eu disse ali, quando você começa a estudar finanças, você percebe que existe uma falha, uma falta de responsabilidade como você guardar o seu dinheiro. Por exemplo, se você começar a estudar sobre gastronomia, começar a estudar sobre alimentação, uma alimentação saudável, isso vai mostrar que você é falho com os seus alimentos, né? Que você come de forma errada, né? Que você usa o alimento de forma errada, né? E isso vai te causar um desconforto. Aí você descobre que você está engordando porque come mal. Você descobre que está ficando pobre porque não sabe guardar o seu dinheiro. Quando você começa a estudar filosofia, você começa a ter confrontos no seu caráter. Né? E a mesma coisa, então você começa a entender e falar, poxa, por que eu tenho problemas de relacionamentos? Por que eu tenho problemas nos lugares onde eu vou? Por que eu não consigo crescer espiritualmente? Por que eu não consigo ultrapassar as barreiras da minha vida? Muitas vezes é por causa disso, porque você não estuda, porque quando você começa a estudar filosofia, isso vai te causar um desconforto e quando você se sente desconfortável, você para. E é que eu quero te dizer hoje. Resista ao desconforto, resista e continue estudando. Você precisa estudar, porque somente através da leitura, através dos estudos, é que você vai conseguir corrigir vários cenários errados em tua vida, várias coisas que estão erradas, coisas que estão te levando para o precipício, coisas que estão te levando a ter uma vida de doença, coisas que estão te levando a ter uma vida de pobreza, coisas que estão te levando a ter uma vida medíocre, né? Então é importante você estudar. Então estude de tudo, né? Eu recomendo, né? Estude estoicismo. Estoicismo é muito bom. Falar sobre filosofia, o estoicismo ensina muita coisa, né? E vai moldar muito o seu caráter, sabe? É um conselho assim de amigo, conselho que eu tenho hoje para dar. Assim, enfrente o seu desconforto, sabe? Quando você estiver no seu trabalho e você se sentir desconfortável com alguma coisa, é porque você precisa dominar aquele assunto,
sabe? Não tenha medo de evoluir na sua carreira, não tenha medo de mudar de carreira, não tenha medo de aprender uma tecnologia nova, e por aprender algo novo você vai ter que crescer, porque é uma coisa que eu falo sempre, gente, a zona de conforto, ela é muito gostosa, mas ela não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que superar a zona de conforto, você tem que vencer a zona de conforto, você tem que ultrapassar essas barreiras, e entenda que somente estudando você vai se aperfeiçoar. Por isso que hoje você vê uma humanidade, as pessoas hoje elas têm preguiça de estudar. Hoje as pessoas não conseguem mais estudar. Hoje você não vê as pessoas aprendendo a tocar um instrumento novo, você não vê as pessoas lendo uma filosofia, vocês não vê pessoas se investindo em faculdade, em educação, porque a educação gera um desconforto, estudar vai gerar um desconforto na sua vida, porque vai revelar falhas do seu caráter. Então entenda isso, né? A educação vai revelar falhas em você. E você precisa estudar para consertar essas falhas. Você precisa estudar para vencer todos esses problemas que você tem. Na sua finança, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na forma que você lida com seus filhos, com seus pais. Okay? Somente estudando você vai conseguir entender. Estudar é um choque de realidade. Então, gente, o meu conselho para você hoje é esse. Enfrente o seu desconforto. Agarre a verdade. Estude. Porque somente com o estudo, somente estudando, você vai crescer. Ocupe o seu tempo em canais de YouTube que te tragam algum conteúdo. Não fica perdendo tempo em canais que é só futilidade, fofocas. Procure canais que te ensinem alguma coisa. E procure canais que vão te aumentar a sua cultura, aumentar o seu conhecimento. Isso que é importante para a vida, né? Você precisa melhorar o teu conhecimento, porque só assim você vai crescer. E nós estamos vivendo, se você parar para analisar, né? Hoje a gente vive num mundo cada vez mais competitivo, né? Em tudo. Hoje cada vez mais difícil você conseguir um bom emprego, né? Emprego tem de monte, mas falar assim, para você conseguir um bom emprego hoje é difícil. Você tem que ralar muito, você tem que estudar, você tem que estar muito acima da média. E para estar acima da média você tem que estudar, não tem outro jeito. Sabe? Eu falo por mim, eu já tenho a minha faculdade, já fiz a minha pós, estou fazendo outra, continuo estudando, fazendo curso livre, gente, porque isso é o que me mantém ativo, é o que me mantém no mercado e é o que garante as minhas finanças, né? Então estudar, gente, mudou a minha mente, mudou a minha vida, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a identificar as minhas falhas, e quando eu comecei a identificar as minhas falhas, eu comecei a tratar as minhas falhas, e isso está me levando para um caminho de sucesso. Então esse é meu conselho para você hoje. Se você não é inscrito no canal, peço, se inscreva, faça parte dessa família. Sempre estamos aqui lançando vídeos curtos, falando sobre tudo, né? Sobre política, filosofia, bem-estar, saúde. E é muito importante o seu like, é muito importante você estar inscrito para você sempre estar recebendo aí um alerta nosso. Se você gosta desse tipo de assunto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eduardo Vieira, um grande abraço.